Vou fazer um complemento ao outro vídeo que eu estava falando ali de briga, orixá brigando por ori, né? Teve vários comentários dessa amiga nossa, e esse é outro comentário, claro, né? O pai Xangô, regente da casa, falou que eu tinha uma Oxum, e não foi o primeiro lugar que me falou isso. No outro comentário ela disse que ela já incorpora Iemanjá há 3 anos, então essa é a confusão dela, né? Gente, na Umbanda, a pessoa pode receber mais de uma entidade. É a mesma coisa que acontece na Quimbanda. Na Quimbanda tu pode ter o Exu de frente, o Exu de casal e Exus de passagem, pombagiras de passagem, né? Na Umbanda a mesma coisa. Então, por exemplo, o meu guia-chefe do terreiro, que é o que trabalha comigo, é o pai Ogum Beramar na Umbanda. No entanto, eu também incorporo lá, muito de vez em quando, o Xangô. Xangô Sete Montanhas. Na Umbanda isso é comum, viu? Então, assim, dizer, olha, minha filha, tu tem também tal entidade de Umbanda, né? E acabar que essa entidade não chegue primeiro, ou não seja a entidade de frente, isso é normal. O fato de ter não significa que precisa se revelar logo no começo ali. Ao longo dos meses ou dos anos, essa outra entidade irá se manifestar também. Até porque na Umbanda e na Quimbanda a gente vai dar ênfase, vai dar prioridade em firmar, deixar firme essa entidade de frente. Então o frenteiro, como falamos aqui, ele é destacado sempre, sempre vai se chamar ele ou ela primeiro, vai se trabalhar até que essa entidade esteja firme, porque ela é porta-voz das outras. É porta-voz das outras. Lá adiante, se essa pessoa abrir um terreiro, esse terreiro receberá o nome dessa entidade de frente. Então, a ideia é se ter um bem bom, um bem completo, entendeu? E os outros que vêm em apoio, para trabalhar em outras áreas. Eu vou fazer um outro comentário aí, que é uma exceção que foge à regra, mas que era muito comum antigamente. Desde que eu era criança eu via isso. Na Umbanda é muito comum as mulheres terem Iemanjá e Oxum. Então eu já vi inúmeros casos em que a médium trabalhava na mesma gira, um pouco com a Iemanjá, e depois dava a passagem para Oxum, ou vice-versa. Isso tem uma explicação bem fundamentada e muito clara e muito de fácil entendimento. Em terreiros pequenos, né, em que tem poucos médiums para atender muitas pessoas, há de se entender que existem vários casos a serem resolvidos. E a depender do problema, do caso em questão, das pessoas, dos consulentes que vêm até ali, determinado caso pode ser melhor resolvido por outra entidade. Então, terreiros pequenos que têm poucos médiums, vai acabar acontecendo isso. O médium vai ter que dar passagem, ou as entidades irão se revezar nesse mesmo médium, para que cada especialista, vamos dizer assim, venha para tratar do tema que ele conhece profundamente. Muito comum isso, tá? Hoje em dia, talvez isso já não seja tão comum, porque a gente acaba tendo, na maioria dos terreiros, muito mais médiums do que pessoas a serem atendidas. Tá? Existe esse efeito já há muitos anos, acho que de 15 anos para cá. As pessoas procuram o terreiro e acabam adentrando nele e se tornam médios de incorporação. Então a gente está com esse efeito aí, mais pessoas na corrente mediúnica para incorporar do que pessoas na assistência para serem atendidas. Então hoje tranquilo, daí vai ter assim, o João trabalha, eu, né, trabalho com Ogum Beramar, a minha esposa ali trabalha com a cabocla Iansã, né, na Umbanda, a gente está falando de Umbanda, e assim por diante. E também vale a mesma regra na Quimbanda. Então o mesmo efeito fez que na Quimbanda cada médium trabalhe somente com o seu Exu de frente, ou pombagira de frente.
Lá antigamente era necessário que o João aqui, ou a dona Paula, ou etc., tivesse que, por ela passar, por aquele médium passar, mais de uma entidade. Porque haviam inúmeros casos a serem resolvidos e poucos médiuns ou poucas entidades incorporadas ali para resolver. Então é bem tranquilo de entender isso, né? Bem fácil de entender. Não existe uma regra que tu tem que ter 10 entidades passando por ti. E tudo que acontece dentro da religião, relacionado à incorporação ou não de uma entidade, vai estar ligado à necessidade daquele terreiro, né? Necessidade, tá? Muito fácil de compreender. Lá no nosso terreiro, eu estou falando exclusivamente pelo terreiro, que eu sou sacerdote, falando exclusivamente pela maneira com que conduz o terreiro, os guias, que são os guias-chefes que veem em mim, né, do nosso terreiro. Lá eles não são de ficar falando qual entidade a pessoa tem. O ser humano é muito curioso, ele mal foi visitar o terreiro, ele já quer saber quais são suas entidades. Lá, tanto o Ogum Beramar por Umbanda, quanto o Exu Veludo por Quimbanda, quando alguém vai perguntar, eles dizem, olha, tá cedo para isso, calma aí, vamos conhecer primeiro, participa primeiro, né? Vamos aqui, se tu vai entrar no terreiro, entra primeiro como Cambone, vem aqui entender o que cada entidade bebe, fuma, o porquê disso, entender tudo aqui, né? Aí, calma, né? Quando a tua entidade chegar e ela estiver firme, vai ser feita uma confirmação com ela, uma entrevista, e ela vai falar seu nome. Então, calma com essa curiosidade aí, né? E há terreiros em que as entidades que são guias-chefe resolvem o que querem falar antes, né? Eu não tenho gerência sobre outros terreiros, eu acho que cada um faz o que é melhor para o seu terreiro, não me cabe críticas, mas no nosso tem dado muito certo isso, assim que eu aprendi com meus mais velhos também, né? Assim que eu ensino meus filhos hoje, muitos têm terreiro aberto, muitos, né? E conduzem da mesma maneira, e não dá problema para ninguém, não prejudica o médium, porque o que eu acho muito ruim, que às vezes para sanar a curiosidade do médium, né, ou do consulente, já se diz qual entidade a pessoa haverá de incorporar um dia. Aí essa pessoa já sai dali, já passa na casa de artigo religioso, na casa de Umbanda, vai lá, compra a imagem, compra o kit, cultue sua entidade em casa e já começa a se virar por conta, sem conhecimento. Compreende isso? Então, gente, perguntem, me sigam lá na rede vizinha, naquela grande lá, né? Já estou lá há bastante tempo, estou chamando mestre de Quimbanda, João do Exu Veludo. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês.